A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. E se por acaso esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, nós aqui temos um compromisso diário em que tiramos de 15 a 20 minutos para fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós iniciamos no início do ano e vamos finalizar no início do ano que vem. Então eu te convido já a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, já deixa um like aqui nesse vídeo e inicie o seu propósito clicando na playlist a partir do dia 1º, amém? E assim o Senhor, eu tenho certeza que vai te alimentar diariamente com a palavra dele e a sua vida será edificada assim como a nossa tem sido todos os dias, amém? Antes de darmos continuidade na nossa leitura no dia de hoje, vamos orar ao Senhor, convidando a presença do Espírito Santo para nos ajudar e conduzir com essa leitura, amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias que foram renovadas na manhã desse dia. Obrigada por mais uma oportunidade de Te servir, por mais uma oportunidade de Te adorar e obrigada pelo privilégio de ter a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva em nossas mãos. Fala conosco, Senhor Deus, no dia de hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças te dou, Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Abram então as vossas Bíblias no livro de Neemias. Hoje o nosso dia 216. Vamos dar continuidade no livro de Neemias, capítulo 7. Amém? Todos encontraram Neemias capítulo 7. Na nova tradução na linguagem de hoje, inicia assim: agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que eles escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Lista dos que voltaram do cativeiro. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzam, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.152. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate-Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818. Elom, 1.254. Zato, 845. Zacai, 760. Binuí, 648. Bebai, 628. Asgade, 2.322. Adonicã, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Rassum, 328. Bessai, 324. Harife, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa,
188, Anatote, 128, Bet-Asmavete, 42, Criate Jearim, Sefira e Beerote, 743, Ramá e Geba, 621, Micmais, 122, Betel e Ai, 123, a outra Nebo, 52, a outra Elão, 1254, Harim, 320, Jericó, 345, Lode, Hadid e Ono, 721, Sanaá, 3.930. Esta é a lista dos grupos de famílias dos sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Harim, 1017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua e Cadmiel, descendentes de Rodavias. 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, até Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Razufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Hanã, Gidel, Gaa, Reaías, Rezim, Necoda, Gazam, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefissim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Baslite, Meida, Arza, Barcós, Císera, Tama, Nesias e Ratifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes: Obaías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio de Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Ofertas para a reconstrução do templo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Glória a Deus! Leitura de hoje concluída com sucesso. Hoje lemos apenas um capítulo, que foi o capítulo 7, um capítulo um pouquinho extenso. Então, hoje ficamos apenas por Neemias, capítulo 7. Amém? Vamos orar então agora agradecendo ao Senhor por este dia.
Senhor meu Deus e Pai querido, Senhor, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Senhor, fazendo a leitura da tua palavra. Pai, eu te peço, continua nos firmando a cada dia, Senhor Deus, nos teus caminhos. Espírito Santo, toma as nossas mãos e nos conduz pelo caminho que o Senhor preparou. Pai, continua, Deus, com as tuas mãos poderosas estendidas sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, nos dando livramento, nos livrando de todo mal, Pai. Repreende, Senhor Deus, toda armadilha do inimigo, toda seta contra a nossa mente e nosso coração, querendo, Senhor Deus, nos colocar dúvida, incredulidade, Senhor Deus, sobre a tua palavra, Senhor Deus, sobre aquilo que o Senhor é. Pai, continua, Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças te damos, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e amanhã estaremos aqui novamente para darmos continuidade no nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.